O virar daquela cadeira para aquele pai era uma porta enorme aberta de possibilidades para aquela criança e para aquela família. Diga para o meu povo que eu vou virar todas as cadeiras para eles essa noite. Aleluia. Todas as possibilidades que você precisa estão disponíveis para você. Deus já virou todas as cadeiras para você, para mim, para nós, como igreja, como ser humano. Todas as cadeiras foram viradas para nós. Você tem a aprovação do Senhor, ainda que você não cante como aquelas crianças, nem eu canto como ela. Mas eu sei que as cadeiras foram viradas para nós. Há mais de 2000 anos atrás, quando Jesus morreu, a Bíblia diz que a morte dele venceu aquele que tem o poder, que tinha o poder da morte. Jesus morreu para vencer aquele que tinha o poder da morte, para que na sua ressurreição todas as cadeiras virassem. Diga para o seu irmão, a cadeira virou para você. Aleluia! Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 8. Oh, glória a Deus. Lucas capítulo 8. Glória a Deus. Já que eu comecei a falar de parábolas, vamos por aqui. Lucas capítulo 8, a parábola do semeador. A partir do verso 4 diz assim: afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábolas: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves dos céus a comeram. Outra caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos e estes, ao crescerem, com ela o sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu, a 100 por 1, dizendo: isto clamou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Respondeu-lhe Jesus: a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam, ouvindo não entendam. E este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que ouviram, vêm a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra. Porém, para não suceder que, crendo, sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, receberam com alegria. Esses não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. A que caiu entre espinhos são que ouviram a palavra, e decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém, diga, retém a palavra. Retém a palavra, diga. Estes frutificam com perseverança. Aleluia. Tem algo impressionante aqui quando essa palavra fala no original. Aquele que retém a palavra significa segurar rápido, atar, prender, tomar posse, aproveitar. Aqueles que fazem isso com a palavra diz que é aquele que cai em boa terra. Quantos corações de boa terra tem aqui essa noite? Aleluia. Essa palavra retém, no original, ela é a soma de duas palavras. E uma significa diariamente, dia a dia, e a outra significa tomar posse, possuir, aproveitar. Significa que a palavra, ela deve ser considerada todos os dias, diariamente, dia a dia. É assim que funciona. A soma das duas palavras que formam essa palavra retém no original significa diariamente, dia a dia, significa tenha, segure, possua. A palavra é preciso que nós imprimamos esforço diário nela para que nós possamos possuí-la, tomar posse dela, fazer com que ela seja parte das nossas vidas. Isso diariamente. Nós temos aprendido isso aqui, não é de hoje que isso é pregado aqui para nós. Nós aprendemos que a palavra precisa ser lida, meditada e confessada diariamente. Aleluia. Para que isso nós possamos tomar posse dela. Aleluia. Toda a palavra é pregada pela terra. A palavra de Deus é pregada em sua plenitude, em toda a terra. Mas a Bíblia, nessa parábola, diz que existem territórios, terras diferentes, terrenos diferentes. Talvez um dia nós também estávamos nessa situação onde a palavra entrava no coração e não produzia o que era necessário. Mas graças a Deus, Jesus Cristo nos trouxe para a realidade de um solo poderoso, aonde toda a semente da palavra que cai vai nos fazer diariamente, dia a dia, tomar posse, possuir e segurar a palavra. Aleluia! Essa é a importância da palavra. Nós temos que dar total prioridade a essa palavra.
Eu vou dizer uma coisa para você. Nós sabemos que existe uma palavra mentirosa. O Gilson disse aqui durante a oração, o pastor Gilson falou sobre o diabo também tem uma palavra. Quem sabia disso? Que o diabo tem uma palavra, mas a Bíblia diz que ele é pai da mentira. E quando ele mente, ele está falando daquilo que é próprio dele. Então toda a palavra do diabo é uma mentira. Eu vou dizer outra coisa para você. Aquilo que você pensa que falta na sua vida, não falta. Porque a Bíblia diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos falta. Aleluia. Então a falta é uma mentira. Assim como o sintoma de doença é uma mentira. O Senhor falou isso comigo outro dia atrás e eu fiquei gargalhando com isso. O Senhor falou, Rogério, você não tem falta. Você tem necessidades. E elas são supridas segundo a minha riqueza em glória. Aleluia. É assim que funciona, amados. Nós não temos falta. A palavra diz isso. Ela não é mentirosa. A mentira é do diabo, a falta é uma mentira. Assim como um sintoma de enfermidade é uma mentira, a falta é uma mentira. Oh, aleluia. Quando eu descobri isso, eu pulei. E olha que nós já lemos várias vezes esse texto. Muitas vezes. Mas luz chega quando você para meditar na palavra. E ela brota dizendo, as suas necessidades são supridas segundo a minha riqueza em glória. Então, falta é uma mentira. E há também uma diferença nessas duas palavras. Abra comigo deixa marcado em Lucas aí. Mas abra comigo Salmo 23. Eu vou falar um pouquinho da diferença dessas duas palavras. Aleluia. Salmo 23 diz, o Senhor é o meu pastor. Diga comigo, o Senhor é o meu pastor. E nada me falta. Essa palavra falta significa ser abatido, diminuir, falhar, ter falta, ser abatido. Tem alguém que se encaixa nesses textos aqui? Tem algum abatido aqui? Tem aqui alguém assim? Se tem, fala que nós vamos orar agora. Essa é a hora de orar. Tem alguém aqui diminuído? Ou que se sinta diminuído? Graças a Deus, não. Aleluia. Aleluia. Agora abra Filipenses capítulo 4, versículo 19. Filipenses capítulo 4, verso 19. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Diz assim o verso 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. A palavra necessidade no original significa negócios, responsabilidades. Não tem nada a ver com falta. Os seus negócios e as suas responsabilidades são supridas segundo a riqueza de Cristo em glória. Aleluia. Falta é estar abatido, é estar diminuído. Necessidades são negócios e responsabilidades. E eles são supridos segundo a riqueza de Cristo. Segundo a sua riqueza em glória, por Cristo Jesus. Nós lemos aqui o texto. Então, quando o diabo colocar na sua cabeça e falar assim, está faltando, você diz, não está faltando, diabo. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me falta. Se existe uma necessidade, ela vai ser suprida. Aleluia. Eu lembro muito bem de ouvir uma mensagem, se eu não me engano, do doutor, que nós tínhamos que aumentar a necessidade. Como é que as demandas... Foi ela ou foi o esposo? Então, ela disse que precisávamos aumentar as necessidades, não é isso? As demandas. Doutor Ed do Fresne. Ela fala isso também? Precisamos aumentar as demandas. Na verdade, essa palavra demandas eu ouvi do pastor Cris, ele dizendo que você precisa aumentar as suas demandas para que Deus possa se envolver com elas. Aleluia! Muitas vezes nós estamos com as demandas baixinhas, pequenininhas, não grandes como o nosso Deus. Quando você ouve o pastor dizer aqui, abrace 5.000 membros, talvez você fale assim, não tem nem 100. Mas é assim mesmo. Tem que botar um alvo grande para que Deus possa se envolver com ele. Aleluia. Na sua vida também, você pode colocar alvos maiores do que talvez a sua capacidade intelectual tenha de compreender o que é aquilo. Não há nenhuma dificuldade nisso não, amados. Eu vou dar 2 exemplos aqui para que a gente possa entender muito bem pelo que a palavra está dizendo para nós essa noite. Quando a palavra fala sobre Abraão, na época ainda Abraão chamado, ele não tinha filho, Deus fala para ele que ele o constituiu
pai de multidões. Mas ele não tinha filho nenhum ainda. Primeiro Deus falou para ele que ele era. Deus constituiu. Constituir não é que vai ser, já é. Concorda comigo? Deus constituiu. Só que demorou um tempo para que isso acontecesse. Para que o primeiro filho dele nascesse. Então, às vezes, nós minimizamos o nosso entendimento em achar que ainda não está acontecendo. Ainda não temos 5.000. Ainda não moro onde eu quero. Ainda não tenho o carro que eu quero. Ainda não trabalho onde eu quero. Talvez isso, às vezes, nos diminua. O inimigo tenta fazer com que essas coisas abatam a nossa vida. Abatam, é o termo certo, abatam, né? Venham abater, abatam a nossa mente, o nosso entendimento, para que nós nos diminuamos diante dele, diante da dificuldade, e não avancemos para aquilo que Deus tem para nós. Porque o que Deus tem para nós é grande. Aleluia! E ele tenta trazer para nós o entendimento que não é. Mas houve uma diferença. Abraão demorou um tempo até chegar a ser pai. E, na verdade, só se cumpriu pai de multidões bem depois da sua morte. Até então eram poucos. Ele teve um filho, que desse foi nascendo outro, e assim foi. Ele nem viu as multidões chegarem, mas ele já foi estabelecido. Outro exemplo que nós vamos dar aqui, eu vou ler esses textos com vocês. Se eu não me engano, em 1 Samuel 16, quando Saul peca, que Deus faz com que Samuel vá até a casa o pai de Davi, Jessé, para consagrar um dos seus filhos. Ele nem sabia que era Davi. A palavra diz assim para ele: vá à casa de Jessé, porque eu me provi de um rei. Deus fala isso. No versículo 13, se eu não me engano, ou 11 ou 13, capítulo 16. Eu me provi. Davi nem ordenado, vamos dizer assim, ainda era. Mas Deus já considerava Davi como rei. Olha só a situação. Você sabia que Davi levou 20 anos para se tornar rei de Israel, depois de consagrados? Ele foi ordenado, ele viu o azeite cair sobre a vida dele. Mas teve um tempo para que isso acontecesse. Levou 20 anos, se eu não me engano, 15 anos, para que ele assumisse Judá, e depois, mais 7 anos depois, para ele assumir todo Israel. Que ele conseguiu unificar a nação. Ele começou por Judá e depois unificou a nação. Levaram-se mais de 20 anos depois da consagração. Houve um propósito. O irmão Reagan, no livro do mês, diz que Deus não resolve tudo na noite de sábado. Ele diz que ele pregou por um bom tempo sobre prosperidade, sem ter uma moeda no bolso, andando num carro velho, com um pneu careca. Mas foi por um tempo. Ele não diz que tempo foi esse. Mas aconteceu que nós temos hoje o exemplo do ministério enorme que tem lá no mundo, lá nos Estados Unidos e no mundo inteiro. Nós fazemos parte dessa árvore aí. Nós somos frutos disso aí. A unção que opera lá, opera aqui também. Aleluia! Eu lembro muito bem de que quando nós fazíamos o Rema, eu e o pastor Márcio, nós conversávamos sobre isso, e ele sempre falava assim, e eu lembro disso: nós estamos debaixo da mesma unção que opera em Tulsa. Naquela época, a gente não tinha nem noção do que era a verdade, porque existiam muito poucas igrejas aqui no Brasil, no Verbo da Vida. Não tinha nem em todas as capitais ainda. Ainda era um projeto, pastor Bud, se eu não me engano, que existisse em todas as capitais. Aqui no Rio só tinha uma igreja. Eu não sei os outros estados, mas aqui só havia uma. Mas a gente considerava a unção que operava em Tulsa. Nós vibrávamos quando ouvíamos falar do que acontecia lá, porque nós estávamos debaixo da mesma árvore. Aleluia, comendo o mesmo fruto. Aleluia. Aleluia. Então o que acontece? Davi leva 20 anos para que isso acontecesse na vida dele, mas ele não desistiu. Ele perseverou. O irmão Reagan pregou por alguns lugares do Texas lá, com carro velho, pneu careca, mas perseverando e pregando, porque ele fala no livro que ele cria no que a palavra estava dizendo, ainda que não fosse a realidade dele. Então ele começou a entender que aquela realidade momentânea que ele vivia era uma mentira, porque na verdade a realidade posicional de Cristo na vida dele é que ele era rico, porque a palavra diz que ele se fez pobre para que em sua pobreza nós nos tornássemos ricos. Então a sua posição hoje é que você é uma pessoa rica. Aleluia, amém, irmãos? Todos estão compreendendo isso? Vamos lá, vamos ver o texto. Aleluia. Vamos ver primeiro de Abraão. Abra em Gênesis 17. A falta é uma mentira, diga. Assim como a doença, o sintoma é uma mentira. Aleluia.
17 mesmo o texto. Me ajudem aí, por favor. Isso. 17, versículo 5. Olha o que Deus diz. Deus muda o nome dele. O nome de Abrão significava, acho que é pai abençoado, não é isso? Pai exaltado. Pai exaltado. Aí Deus muda o nome dele para Abraão, pai de multidões. Você vê que aqui Deus estava negociado, o negócio estava certo já. Vou mudar até o nome do camarada. Vou mudar para pai de multidões, porque eu já considero assim. Olha o que ele diz no verso 5. Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão. Por quê? Por pai de numerosas nações te constituí. Nesse momento não tinha filho nenhum ainda. Ele não estava nem pensando nisso assim, não sabia o que ia acontecer. Mas o olhar de Deus para ele já era de um pai de multidões. Quando Deus olha para a sua vida, para você sentado aqui, para mim que estou aqui falando, para você me ouvir essa noite, e para todos que estão na internet, Deus te vê uma pessoa próspera em todos os sentidos. Aleluia. O tema do mês é chaves bíblicas para a prosperidade. Então, se você quer um tema aí, toma lá. Veja-se como Deus te vê. Aleluia. Veja-se como Deus te vê. Talvez nós não entendamos aquilo que Deus fala através da sua palavra, nós nos imaginamos muito pequenininho. Talvez até as pessoas lá fora, ou até aqui dentro, às vezes, dentro da sua família, te minimiza, te olha com um olhar de superioridade, te vê como uma pessoa que não deu certo, que fala e não acontece, que às vezes as coisas não funcionam para você. Ei, é mentira. Já está tudo certo na sua vida. Já está tudo resolvido. Não importa o que você está ouvindo o diabo dizer, o que importa é que a palavra diz para você. A palavra diz que você é próspero e ponto final. A palavra diz que você é mais que vencedor e ponto final. A palavra diz que você foi colocado por cabeça e não por cauda e ponto final. Deixa pensar que você é cauda. Se eles estão olhando para a cauda, estão perdendo tempo, estão te procurando no lugar errado. Você está na cabeça. Você está indo para o topo. Aleluia. Ah, mas eu só queria só uma casinha, um carrinho, sabe? Uma comidinha certinha de vez em quando. Não. Para com esse negócio de inho. Nós já vemos muito tempo nesse inho. Vamos botar no ão. Vamos levantar a moral da coisa. Quanto tempo? Eu já cansei de fazer isso também. Aí eu preciso de um carrinho. E eu tive exatamente os carrinhos que eu quis ter. Um carrinho. É uma coisinha, uma casinha. Eu lembro de um testemunho antigo, o pessoal conta, não sei se é verdade, de uma irmã que queria uma casinha. Senhor, ainda que seja no alto do morro, que eu tenha que subir mais de 100 degraus. Justamente foi isso que ela teve. Uma casinha que ela tinha que subir 100 degraus para chegar na casa dela. Ela disse isso e aconteceu. Deus satisfez o desejo do coração dela. Porque o seu pai, o nosso pai, tem prazer em realizar o desejo do nosso coração. Aleluia. Veja que ele já olhava para Abraão e dizia para Abraão: eu te constituí como pai de nações. Mas o cara não tinha nenhum filho sequer. Veja bem, como é que você considera um cara que não tem nada, Deus chamar ele de pai de multidões? Tá de brincadeira, né? A coisa foi tão séria que, de repente, ele mesmo deve ter titubeado dentro dele. Porque Deus faz com que ele saia da tenda de noite, olhe para o céu e veja as estrelas e fala assim, ó, vai ser dessa forma. Depois ele fica meio assim, Deus vai de dia, mostra a areia do mar e fala, vai ser dessa forma. Aleluia. Imagina. Ele deve ter titubeado por dentro. Para Deus fazer dessa forma, houve uma certa dúvida, mas ele cria naquilo que Deus estava falando para ele. Vamos crer não na mentira que o diabo te fala, mas naquilo que a palavra diz. Você não é qualquer um. Jesus não morreu por qualquer um. Jesus morreu por seres humanos criados por Deus, que estavam decaídos e no sangue do Cordeiro foram levantados, foram restaurados na comunhão com o Pai e agora têm acesso ao céu. Aleluia. Efésios 1:3 diz que você foi abençoado com toda a sorte de bênção na região celestial. É isso mesmo, Efésios 1:3, não é isso? Esse texto, no original, significa, na Bíblia King James, daquela grandona, ela tem um comentário que diz que Paulo estava dizendo ali que o que foi abençoado com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais significa dizer que todas as bênçãos que estão em operação nas regiões celestiais e nos seus habitantes estão disponíveis para nós agora. Amém. Aleluia. Você imagina, como é as bênçãos no céu agora? É uma casinha, é um carrinho, é um empreguinho, é uma roupinha, é uma comidinha. É isso lá? Não. É uma doençazinha de vez em quando? Tem que ser, né? Porque senão o espinho na carne não deixa o crente ser orgulhoso. Não, irmão.
Você pode ser orgulhoso com espinho na carne ou sem espinho na carne. O que vai quebrar o seu orgulho é a palavra. O que vai quebrar o nosso orgulho é a palavra. Não é ter muito dinheiro, não é porque tem gente muito pobre que é orgulhosa, que não aceita a ajuda de ninguém, que não se submete a nada, e tem muito rico, que é humilde. Então não é essa máxima de que o dinheiro pode corromper você. Ei, você já foi corrompido. Na verdade, você já nasceu corrompido. Precisou que Jesus Cristo viesse e morresse para que você fosse restituído à sua posição original. Aquilo que ele fez por você é te colocar de novo diante do Pai. Sem ruga, sem mácula, como se nunca tivesse cometido pecado. Para que você pudesse abrir a sua boca e dizer para ele, Pai, eu te amo. Aleluia. Eu quero ver aqui quem é que entra na casa do Pai e pede licença para abrir a geladeira. Quem é que faz isso? Ninguém faz, já entra abrindo geladeira, comendo tudo, botando o pé na mesa, botando o pé no sofá. É a casa do seu Pai, você pode tudo. Aqui é a casa dele, você pode tudo. Você pode receber tudo. Aleluia. Você vai esperar a cadeira virar para pular como aquele pai que pulou, ou você vai pular agora e dar glória a Deus por isso? Aleluia. Porque você pode tudo. É a palavra que diz, abra em 1 Samuel, capítulo 16, vamos ver como foi o caso de Davi. Aqui ainda tem um ingrediente a mais no caso de Davi. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 16. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Aleluia. No verso 1 diz assim: Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Aleluia. Davi nem tinha sentido o calor, não sei, o sabor ou o cheiro do óleo sobre a cabeça dele. Mas Deus disse, eu já me provi de um rei. Eu já tenho um rei. Aleluia. Você sabia que nesse exato momento, aquele teu parente que nunca aceitou Jesus, Deus já vê nele um filho? Aleluia. Então quando você orar por ele, ore com cuidado, tá? Porque Deus já o vê como filho. Comece a vê-lo como um filho. Porque Deus chama a existência as coisas que não são como se já fossem. Eu me provi de um rei. E no verso 13 tem algo singular aqui que eu quero compartilhar com você. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou dele. A King James diz, se assenhorou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Essa palavra se assenhorou ou se apossou é a palavra tissalear no original hebraico. Essa palavra significa avançar, prosperar, progredir, obter sucesso, ser proveitoso, conduzir a um bom resultado. Então é isso que o Espírito Santo faz. O Espírito do Senhor é o Espírito Santo. Aleluia. A palavra diz que ele conduziu Davi em triunfo, mas levou 20 anos para que essa palavra se cumprisse, ou mais de 20 anos. Não significam que as suas necessidades não foram supridas, mas a palavra diz que ele se apossou dele a partir daquele momento. Então, naquele exato momento que o Espírito entrou, Davi se tornou uma pessoa conduzida a um bom sucesso. Uma pessoa próspera, uma pessoa que progredia, uma pessoa que avançava, que tinha sucesso. Por causa do Espírito. Aí eu te digo, João capítulo 14 diz que o Senhor iria para o Pai, mas ele nos enviaria o Consolador. Aleluia. Ele diz que ele nos enviaria um Espírito Santo que habitaria em nós e nunca mais nos deixaria. Aleluia. O mesmo Espírito que entrou em Davi e fez o tissalear funcionar para ele, é o mesmo Espírito que habita em nós hoje. Aleluia. Só 3 aleluia, como diz o irmão. Vou repetir para vocês entenderem. O mesmo Espírito que operou na vida de Davi, a palavra tissalear se apossou dele, quando você recebeu Jesus, ele invadiu a sua vida com essa palavra. Amém. Aleluia. Para te conduzir em triunfo, para te fazer prosperar, para te levar a um bom sucesso, para te conduzir. Sabe, te conduzir. João 16 diz que o Espírito da verdade, quando ele viesse, ele nos guiaria a toda a verdade. Aleluia. Sabia que a verdade é uma pessoa? Jesus é a verdade.
João disse no capítulo 1 que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. A palavra significa Jesus. Jesus é a palavra. E ele é essa pessoa que está diante de nós. Então a verdade é uma pessoa. Jesus é a verdade. E o Espírito te conduziu a essa verdade. E quando ele fez isso, ele botou para funcionar. Botou em operação essa palavra que ele fez com Davi. Ele botou você no caminho de prosperidade, botou você no caminho de sucesso. Ah, mas eu não estou vivendo ainda, não importa, levou 20 e poucos anos para que ele vivesse tudo. Você está no caminho, você está caminhando, você não tem falta, as suas necessidades são supridas. Ah, mas está demorando. Não demora, Deus sabe a hora certa. Ele continua operando, como diz o irmão Reagan, ele não resolve tudo num sábado à noite, mas ele resolve. Aleluia! Ele não resolve num dia, mas resolve. Se ele quiser poder resolver, ele pode. Mas como o irmão Reagan disse, ele não resolve tudo no sábado à noite. Mas ele resolve. Então está resolvido. Então está resolvido, acabou, está resolvido. Está resolvido, irmãos. Está resolvido. Aleluia. Ah, mas está demorando, não importa, está resolvido. Eu tenho que me apegar a isso, isso depende, a minha vida depende disso. A sua vida depende disso. Porque com as nossas forças já tentamos. Quantas vezes já tentou fazer tantas coisas? Quantas igrejas foi tentado ser iniciada para tentar e não conseguia chegar a lugar nenhum? Quantas pessoas foram alcançadas e iam embora? Quantas pessoas faziam e aconteciam? Recebiam e depois abandonavam? Não, mas existe um povo pronto para esse lugar. Os 5.000 da Sachada vão chegar a esse lugar. Aleluia! Vai chegar, porque está feito. Está feito, irmão. A palavra fala que onde tiver 2 ou mais, mas na verdade só precisa 1. Porque 1 com Jesus já é suficiente. E nós temos um grupo aqui nessa igreja pronto para invadir essa baixada. Crendo nessa palavra, absorvendo ela e tomando posse dela. Fazendo com que a Tsaleá seja real. Abra comigo em João capítulo 14. Vamos ver o que diz a palavra. Aleluia. João 14. Eu vou voltar em Lucas 8 ainda, para concluir. Oh, aleluia. Versículo 16 diz assim, João 14, 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Diga, para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Aleluia. Só houve 2 amém. Você imagina, você acabou de ler que quem está lá fora, enquanto não receber a palavra e não compreender, não pode receber esse Espírito. Mas se você está aqui hoje, é porque você foi achado digno de receber esse Espírito. Você tem esse Espírito em você. A palavra diz assim, não pode receber, o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Como você vai conhecer? Através da palavra. Você está sendo ensinado a palavra nesse lugar todos os dias, todas as semanas, melhor dizendo. Você ouve a palavra, você é incitado a ler a palavra, você é ensinado a buscar, a ler bons livros, e a palavra diz que você saiu do mundo, você foi resgatado do império das trevas e transportado para o reino do Filho do seu amor. Agora esse Espírito vive em você. E é o mesmo Espírito que operou na vida de Davi. Amém, irmãos? Olha o verso 26, diz, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Sabe que essa palavra aqui me chamou a atenção para uma outra coisa? A Bíblia diz que ele vos fará lembrar de tudo, mas diz que ele lhes ensinará todas as coisas. Pedro, quando chega para Jesus dizendo, estão aí a porta cobrando impostos do Senhor e meu, o que a gente pode fazer? Jesus pergunta para eles, é digno cobrar dos filhos e tal. Eles têm um diálogo sobre isso. Mas depois Jesus fala para ele assim, agora você vai lá, pega um peixe. Primeiro peixe que você pegar, você abre a boquinha, tem uma moeda lá, que é um estado que serve para pagar por mim e por você. Para pensar nisso. Como é que Jesus sabia disso? Ah, Jesus era onisciente, todo-poderoso. Era assim que funciona? O Espírito ensinou. O Espírito vai te dizer onde está o dinheiro. O Espírito vai te dizer em que investir. O Espírito vai te dizer aonde começar, aonde botar a mão. Ele vai te ensinar todas as coisas.
Ele vai me ensinar todas as coisas. A palavra está dizendo, então, se Jesus fez isso para pagar os impostos, você também pode ter instrução do Espírito a fazer com que sobrenaturalmente dinheiro chegue para você. Que as situações se resolvam para você. Porque as suas necessidades precisam ser supridas. Elas podem estar sendo retardadas por N motivos na sua suficiência. Mas, na verdade, já existe a provisão. Você precisa se posicionar, eu preciso me posicionar a ponto de descobrir onde está o peixe. Aleluia! Imagina isso, irmão. Falar em peixe, outra coisa maravilhosa, João 21 fala sobre isso. Jesus, quando chega na praia, vê lá um peixinho, os caras estão pescando a noite toda, não conseguem pescar. Aí, de repente, Jesus vem e fala para ele lançar a rede do lado direito. Os caras são experientes, sabiam que isso não ia funcionar. Mas Jesus falou, vamos lá, jogou a rede lá do lado direito. E, de repente, vem 153 grandes peixes. Sabe o que significa esses 153 grandes peixes? Para você e para mim, são 153 grandes possibilidades de prosperar. Aleluia! Aleluia! Ele vai mandar você lançar do lado direito, você vai lançar. Se ele mandar do lado esquerdo, você vai lançar. Se é para frente, você vai lançar. Se é para trás, você vai lançar. Agora, saiba que dentre a posição que ele colocar você para fazer, 153 grandes possibilidades podem acontecer. Aleluia! Aleluia! Grandes possibilidades. Eram grandes peixes. Então a palavra declara que, com relação à prosperidade, está muito bem claro, muito bem resolvido. Nós vamos viver todo o bem do Senhor aqui nessa terra. Todo bem. Não é parcial, todo bem. Nós vamos andar em saúde divina, nós vamos andar em prosperidade, nós vamos andar em amor, nós vamos andar em fé, nós vamos praticar a palavra, vamos fazer todo o bem do Senhor ser uma realidade para nós. Porque está disponível para nós. Aleluia. Amém, irmãos? Vá para Lucas capítulo 8, vamos concluir em Lucas. Lucas capítulo 8, nós lemos aqui a parábola da semente, do semeador. Aleluia. Eu já falei para você que a palavra reter significa diariamente, dia a dia, tenha, possua e segure. Você sabe que você precisa diariamente tomar posse da palavra para você. Amém, irmãos? Aleluia. Mas eu perguntei ao Senhor, Pai, por que no versículo 12 a palavra, como é que o diabo consegue arrancar a palavra do coração de alguém? Em primeiro lugar, eu li um tempo atrás uma breve palavra, não li tudo, mas que o escritor dizia, eu não lembro nem quem foi o escritor, que um dos maiores desafios na vida cristã era a pessoa aprender a confiar em Deus. E eu comecei a pensar sobre isso, meditar, como é que o diabo tem o poder de arrebatar a palavra do coração de um crente? Porque quem recebe a palavra dessa forma, ele passa a ser crente, ele passa a acreditar na palavra. A Bíblia não está dizendo que ele é incrédulo, está dizendo que ele recebeu a palavra no coração, não é isso que fala? Ele recebeu a palavra e o diabo vem roubar no coração. Onde estava a palavra que ele foi roubar? No coração dele. Não estava na mente dele, estava no coração dele. Então, como é que o diabo consegue roubar essa palavra do nosso coração? Trazendo dúvida contra a realização da palavra de Deus que você já recebeu. Como é que funciona isso? Deus fala para você que você foi, Jesus Cristo se fez pobre para que em sua pobreza você se tornasse rico. Você começa a duvidar até onde vai essa riqueza. Você começa a duvidar de até onde Deus pode fazer você enriquecer. Você pensa que ser rico é ser multimilionário, é ser um cara poderosíssimo, um maior homem, um homem mais rico do mundo. Não. Possa ser que Deus te faça um homem milionário. Mas eu quero dizer para você que você pode ser milionário e multimilionário. Eu lembro do apóstolo Sérgio falando na sua palavra, na sua pregação, que quando ele fala da bênção, e você pensa em dinheiro, está minimizando a bênção. Porque a bênção, ou aliás, o dinheiro é muito pequeno diante da bênção. É muito pequenininho. É tão irrisório que Jesus fala, pega na boca do peixe lá e paga os caras. Ele não estava ligando para o dinheiro. Ele sabia da suficiência que existia dentro dele. A consciência do dinheiro é que a palavra diz que muitos, por avidez em conquistar, em querer mais, acabam se perdendo da fé. Então, o nosso foco não é fazer com que nós cresçamos em procurar. Não, em procurar, você sabe que tem que procurar a palavra. Você tem que procurar o Espírito Santo, porque ele é que vai trazer as riquezas das nações para você. Você vai trabalhar, você vai produzir, você vai prosperar, você vai fazer crescer, fazer a sua parte e vai acontecer. Mas, na verdade, a dúvida com relação àquilo que a palavra diz a seu respeito
é que faz com que o diabo tenha acesso a roubar a palavra do coração. A palavra desceu para o coração e ele rouba, ele faz com que a palavra seja tirada de você. Essa palavra arrebatou-lhes do coração significa afastar de alguém o que é dele ou o que está confiado a ele. Para pensar. Significa afastar de alguém o que é dele. O que é seu? A palavra. O que foi confiado a você? A palavra. Então a meta do diabo é afastar de você aquilo que te pertence. Afastar de você aquilo que foi confiado a você. A palavra foi confiada a nós, a palavra foi entregue a nós, então a palavra hoje nos pertence. Nós precisamos fazer com que essa palavra seja uma realidade para a nossa vida por dentro, para que possa se manifestar por fora. Mas o diabo não pode ter o poder de tirar ela de lá. Ele não pode afastar ela de nós. Ele não pode roubar o nosso momento diário com Deus. Ele não pode afastar você de ler a sua Bíblia todos os dias. Ele não tem esse poder, a não ser que você permita. Ele pode roubar isso de você. Sabe, o importante para o diabo não é que você apenas leia a Bíblia. Ele pode até permitir que você leia, mas ele pode inventar M coisas para roubar a compreensão dela de você. Porque Jesus falou nas parábolas que as pessoas precisavam ouvir, entender e compreender e ser curada. Então tem um processo de leitura, entendimento, compreensão, para que receba a cura. Esse processo é onde o diabo entra roubando a semente, roubando a palavra. Tirando de você o processo de entender e de compreender. Como é que você chega nisso? Meditando na palavra. Meditando na palavra. Leu a palavra, medita na palavra, gasta tempo com ela. Ah, eu não tenho muito tempo. Leia 5 minutos antes de sair do trabalho. Não tem problema. Mas medite o resto do dia nesses 5 minutos. Gaste tempo meditando. E você vai ver que coisas vão surgindo dentro de você. As coisas vão começar a acontecer. Entendimento sobrenatural vai começar a surgir para você e você vai desfrutar do que a palavra diz. Porque, na verdade, confessar a palavra, nós ouvimos a Janaína falar sobre isso aqui, com relação ao Salmo 91, é consequência de você receber, e digam sempre, como diz Salmo 34, se não me engano, 34, 27 ou 35, 27. Digam sempre, glorificado seja o Senhor que se compraz na minha prosperidade, mas tem um antes. Aquilo que vem antes. Ela falou sobre isso aqui, lembra disso? Quem estava aqui lembra disso? O apóstolo Sérgio também na sua mensagem fala sobre isso. A palavra precisa entrar primeiro no coração, arraigar lá dentro, para quando sair da sua boca, saia rasgando tudo. Sabe? Saia rasgando tudo. Jesus morreu para dilacerar a morte e o poder que estava sobre a humanidade. Ele fez com que a sua morte destruísse o poder do diabo sobre você. Então você hoje, é como Jesus disse, Jesus falando com os discípulos, daqui a pouco ele fala assim, olha, aí vem o príncipe desse mundo. Vamos para lá porque eu tenho que ir embora daqui porque ele não tem nada dele em mim. Ele não tem poder nenhum sobre mim. Jesus só não queria estar perto. Só não queria fazer parte daquele circo que ele poderia montar ali. Mas ele deixou bem claro que não havia poder nenhum do diabo sobre a vida dele. Será que é só sobre ele? Não há nenhum poder do diabo sobre a sua vida. Aleluia. Quando Jesus... mas é tremendo isso, gente. Quando Jesus manda os discípulos pregarem o evangelho, a palavra diz que ele deu autoridade sobre todos os demônios. Todos os demônios. Então você tem autoridade sobre todos os demônios, porque ele disse, toda autoridade foi me dada nos céus e na terra, portanto, ide. Ele está delegando isso para você e para mim. Poder sobre todos os demônios. Imagina isso, irmão. É pouca coisa, né? Um crente que tem poder sobre todos os demônios. Todos os demônios. Não há demônio na terra que possa tocar em você, a não ser que você permita. Porque você recebeu poder sobre todos os demônios. Todos os demônios. Ele delegou isso para os discípulos. Ele, quando recebeu a autoridade, ele delegou para a igreja. Agora a igreja tem o domínio sobre todos eles. Será que, acaso, como diz em Romanos, se eu não me engano, é Romanos que fala, aquele que não poupou o seu único filho, e pelo contrário, graciosamente nos deu, para a nossa salvação, não nos dará com ele todas as coisas? Será que ele te deu esse poder poderoso e não pode fazer prosperar? Será que ele te deu todas essas coisas e não pode fazer você uma pessoa vitoriosa? Será que ele não pode fazer? Não, ele não pode, ele já fez. Essa é a verdade. Nós estamos esperando ele poder fazer, mas como é que ele vai fazer o que ele já fez? É aí que o diabo entra nesse processo e rouba a palavra. Você precisa ouvir a palavra, entender a palavra, compreender para que receba a cura. Nesse processo de receber, você recebe.
Mas no processo de entender e compreender, o diabo rouba de você aquilo que é teu. É isso que o texto está dizendo. E quando ele faz isso, ele não tem brincadeira não, gente. O diabo é ruim. Até para o satanista mesmo. Até para quem adora ele. O diabo não presta. Ele veio para roubar, matar e destruir. Todo roubo, toda morte, toda destruição vem dele. Ontem tive notícia de uma pessoa conhecida nova, que morreu num parto, nova que eu digo de idade. E as pessoas falando, Deus sabe todas as coisas, Deus faz, Deus leva os seus, Deus leva aquele. Deus não está matando ninguém, gente. Deus não está no negócio de tirar a vida de ninguém, não. Deus veio dar vida e vida com abundância. Ele não veio matar ninguém. Quem está matando é o diabo. E às vezes a igreja, o crente, ele fica preso nisso. Porque é mais fácil tirar a responsabilidade dos nossos ombros e colocar sobre Deus. Não, Deus quis assim. Não, a palavra não diz isso. A palavra diz que 1000 vai cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. A palavra diz isso, amados. A palavra diz que você vai cumprir o número dos seus dias. A palavra diz que você é abençoado com toda sorte de bênçãos. Saúde também é bênção. Segurança é bênção. Não é só dinheiro. Muitas vezes nós pensamos na bênção só no dinheiro, mas não, está além disso. A bênção é completa. O dinheiro é o menor das coisas diante disso. A bênção é muito maior que o dinheiro. Sabe, as pessoas ficam presas a essas coisas de que Deus está matando, que Deus está destruindo. Não, Deus assim quis. Eu conversei com uma prima que é advogada, ela disse a mim, não, Deus me tirou do meu trabalho, era gerente lá, tinha um alto escalão lá do Banco Itaú, e ela disse, não, Deus me tirou do meu trabalho porque eu tinha que cuidar da minha mãe. Eu falei, mas meu Deus, ela podia cuidar da mãe trabalhando. No mínimo, ela pagaria uma pessoa para cuidar da mãe dela. Ela perdeu o emprego de cargo de gerência lá no Itaú, sabe? E disse que Deus tirou. Aí falou comigo assim, e eu já botei currículo para tudo quanto é banco. Quando eu estava no Itaú, uma série de outros... Eu estou falando na internet o nome do banco, né? Apaga aí, corta aí. Quando eu estava numa instituição financeira... Ficou melhor assim? Depois edita. Com ela dizendo, quando eu estava numa instituição financeira, outras instituições faziam propostas pelo passe dela, igual jogador de futebol. Ela explicou mais ou menos assim. Ela tinha um cargo de responsabilidade que é como se fosse um jogador de futebol. As outras instituições faziam propostas para o Bradesco, de novo, desculpa, para a instituição que ela trabalhava, liberar o passe dela para ela ir para outra. Sabe como é que é? Tipo assim, o jogador sair de um clube e ir para outro clube. E isso o clube que está contratando paga para o outro. O cargo dela levava para esse nível o negócio. Você vê como é que não é pouca coisa, né? Porque o cara trabalhar num lugar e o nego está querendo pagar para ir trabalhar, só jogador de futebol que é assim, basquete, mas para uma instituição financeira eu não sabia que isso existia. E ela recusou todas elas porque a proposta do lugar que ela estava, que eu quase falei o nome de novo, era muito boa. E ela continuou ali. Aí, depois que ela saiu, ela falou, mas depois que eu saí, eu mandei meu currículo para todas as outras instituições. E nenhuma delas abriu porta para mim. Aí eu falei assim, aí Deus falou comigo. Não, Deus falou comigo. Eu estou fechando as portas para que você cuide da sua mãe. Eu falei, peraí, meu Deus do céu. O senhor agora começou um novo negócio. Deus agora é microempreendedor de fechamento de porta. Porque nunca foi negócio dele. Aí eu falei, mas não tem alguma coisa errada aí? Não, não, Deus falou comigo. Eu vou fechar para você se dedicar à sua mãe. A primeira coisa que eu teve que fazer foi vender o carro dela. Ela tinha um carro Honda muito bonito, teve que vender o carro. Aí deu um monte de desculpa, mas vendeu por aperto. Mas ela estava muito bem empregada e saiu querendo sair. Ela falou para mim que ela estava orando para sair mesmo. Porque ela queria alçar voos maiores, mas depois entendeu que a saída seria para cuidar da mãe. Mas, gente, ela podia cuidar da mãe trabalhando, prosperando, porque Deus não está roubando emprego de ninguém. Deus não está roubando saúde de ninguém. Deus não está dando febre amarela para ninguém. Deus não está dando nada disso. Deus está dando saúde divina. Sabe? Nós podemos nos submeter à vacina da febre amarela, se assim as instituições, ou seja, as autoridades de saúde do nosso estado, instituírem como é que se fala? Uma campanha em todo o estado e, de repente, obrigando o cidadão. Você pode se submeter a isso, você pode ir lá, é direito nosso, fazer com que as instituições de saúde estão fazendo com que essas campanhas aconteçam,
a gente vai lá, quem quiser fazer, faz, para se submeter à liderança da instituição de saúde. Mas, na verdade, você já foi vacinado contra toda sorte de maldição. Doença não é para dar em você. Antigamente falava assim, gente, doença não é para dar no poste, não. É para dar no poste, sim, não é para dar no crente, não, gente. É para dar na cadeira, no banco, no chão. Não é para dar em você, é para dar no poste. O poste tem que estar cheio de artrite, artrose, reumatismo, câncer na próstata, câncer não sei aonde, cegueira, surdez. Tem que estar cheio de tudo. Está tudo mudo, está andando igual um. Ele está tão ruim que está duro ali, ó, não mexe. É o poste, cheio de doença. Ele tem que estar assim, você não. Eu não. Porque a Bíblia diz isso. Ah, pode ser que venha? Venha, porque a palavra diz que o inimigo pode vir por um caminho, mas ela diz que por 7 caminhos ele vai fugir de você. Aleluia. Ele vem por um caminho, você repreende e vai embora. Porque a sua doença, Jesus Cristo levou na cruz do Calvário. Não tem direito de estar no seu corpo. É ilegal isso. Amém, amados? Pode até vir por um caminho, mas por 7 caminhos vai fugir de você. Então, quando a palavra declara essas coisas, não é para que nós tenhamos uma vida apenas de um entendimento intelectual, daquele ponto que nós podemos entender muito bem a palavra e saber que aquilo funciona. Mas, na verdade, isso é uma realidade para nós vivermos ela. Isso não está no campo da mente. Mas a batalha acontece no campo da mente. Tem até um livro aí de uma escritora que fala sobre isso, né? Campo de batalha da mente. Porque é aqui que o inimigo começa a roubar de você. Quando você crê na palavra e ela chega no teu coração, dardos inflamados do maligno começam a vir sobre você. Insinuações, será que vai acontecer? Será que vai te dar, rapaz? Será que vai acontecer? Não, vai acontecer porque está escrito. Começa a dizer, não, diabo, está escrito aqui, ó. Começa a dizer, porque é o diabo mesmo, Deus não está te dando pensamento assim, não. Você, depois de nova criatura, a nova criatura não tem a capacidade de gerar pensamento derrotista. O pensamento derrotista vem por causa de influência do diabo. Pensamento errado não surge na sua cabeça à toa, não. Não é coisa sua, não, gente. É coisa do inferno. Porque você tem, como nova criatura, tem o direito a ter a sua mente renovada pela palavra. Mas mesmo renovando a sua mente pela palavra, pensamentos vêm. E não foram criados aí. Foram inseridos. Sabe aqueles vírus que vêm de vez em quando no computador e começam a infectar e daqui a pouco dá um pane, para tudo? O inimigo vai jogando essas coisinhas. Se você der ouvido, vai paralisar você. Porque morre dentro de você a palavra que foi semeada. O inimigo consegue arrebatar com essas coisas. Continua crendo. Não importa o que falem de você. Não importa o que pensam de você. Aí tá falando, só fala em grandeza. Chegaram a falar para mim uma vez isso. Só fala em deixa eu falar, eu não vou falar o nome não, mas disseram para mim assim, eu assisti um vídeo lá da sua igreja lá, eu vou dizer para vocês têm uma mania lá de falar um aleluia diferente lá, né? É um aleluia chamado aleluia. Vieram falar isso para mim uma vez, gente. Para pensar nisso. A gente fica lá, aleluia. Não é aleluia, irmão, é aleluia. Eu falo, mas em vez de dar aleluia, você fala aleluia, então junto com quem está falando. Você quer botar dificuldade no que o outro está dizendo, não. O povo está lá louvando ao Senhor e tu está em casa vendo as coisas para criticar, cara. Então para de ver. Se você não quer receber, para de ver. É aleluia. É assim, verbo da vida, pessoal, vocês o verbo da vida só... Quando a gente ouve essas coisas, ele só fala em prosperidade, só fala em bênção, só fala em cura. Está vendo vocês passando sufoco? Às vezes passa, às vezes não passa, às vezes está bem, às vezes não está. Gente, não importa. Vocês podem pensar que está assim, está assado, mas não pode, não adianta falar isso não, gente. A palavra é verdade, ponto final. Nós vamos continuar crendo nela. As nossas circunstâncias não vão alterar a verdade da palavra. Não vão alterar. Ela continua sendo verdade, ainda que eu e você não estejamos vivendo tudo isso. Mas nós podemos. E nós vamos viver. Nós vamos avançar. Nós vamos crescer nisso. Dia a dia. Nós vamos avançar contra isso. Sabe? E você vai ser exemplo para pessoas. Não é para você, como é que se fala? Se mostrar para os outros como alguém superior, não, porque a palavra diz que nós temos que considerar os nossos irmãos superiores a nós. Então você não tem que ser superior porque você tem um dinheirinho a mais, tem um negocinho melhor, ou você ganha um dinheiro aqui, outro ali. Não, você tem que ser generoso, porque o princípio de prosperidade no reino de Deus é generosidade. Ser generoso com a sua igreja, com os seus irmãos, com a sua família, com a sua casa, com as pessoas na rua. A palavra diz, dá quem te pede. Um morador de rua te pede um pão para comer, tu passa batido. Quantas vezes acontece isso? Tem não, tem não, e tem. É assim que funciona, é só comigo isso acontece, né? Com vocês não acontece não. Quem aqui nunca negou um pão na rua? Nunca, não.
É assim que funciona, gente. Nós temos que entender que tudo aquilo que a palavra fala a nosso respeito é real. O Tissaleá que Davi viveu é o mesmo Espírito que fez na vida dele, é o que vai fazer na nossa vida. Você teve o direito de receber esse Espírito. Fica de pé agora em nome de Jesus. Creia nessa palavra. Creia nesse Espírito poderoso que está dentro de você. Vamos ativar ele. Vamos sacudir ele. Vamos balançar ele aqui essa noite. Vamos mostrar para o inimigo que nós temos o poder de balançar ele. Vamos mexer com a estrutura do diabo. Todo o projeto do diabo contra essa igreja, contra a nossa família, vai cair por terra. Pode levantar 1000 demônios, 10.000 demônios, o inferno inteiro. Vai ter que se prostrar. Porque todo o poder foi dado à igreja. Toda a autoridade foi dada à igreja. Aleluia. Jesus disse, eu recebi toda a autoridade no céu e na terra foi me dada. Por isso eu digo, ide, vá, assuma esse poder. A igreja tem esse poder dentro dela. Então nós vamos nos levantar essa noite, começa a orar ao Senhor, começa a falar em outras línguas, começa a agradecer pela palavra que você ouviu, começa a borbulhar o Espírito dentro de você, começa a fazer com que isso venha para fora, venha para o exterior, tirar de dentro de você aquilo que já é real, começa a dizer isso para você, começa a falar isso ao seu coração. Aleluia, a boca mais perto do seu ouvido é a sua, começa a confessar a palavra, começa a declarar isso. Não fique preocupado com quem está do seu lado, feche seus olhos, declare a palavra, declare aquilo que está no teu coração, receba do Senhor aquilo que Ele tem para você hoje. As cadeiras do grupo lá estão viradas para você. Você foi aceito. Você foi aceito. Aleluia. Você foi aceito. Você foi aprovado. Oh, aleluia. Pai, nós te louvamos. Nós te bendizemos, Pai, pelo direito que o Senhor nos concede de andarmos em saúde divina, de andarmos em prosperidade, de andarmos em segurança. Obrigado, Senhor, porque nós temos aprendido nesse lugar. Ó Pai, tudo aquilo que está no teu coração para as nossas vidas já é uma realidade, vai se manifestar. Obrigado, Pai, porque nós não vamos perder nada. Não haverá sementes da palavra perdidas. Oh, aleluia! Nós não perderemos nada, Senhor. Nós traremos a realidade, a Tua palavra sobre as nossas vidas. Nós manifestaremos a Tua palavra através dos nossos lábios, das nossas atitudes, das nossas vidas. Oh, nós renovaremos o nosso entendimento pela Tua palavra, Senhor. A nossa mente será renovada dia a dia. Nós pegaremos, tomaremos posse, nós avançaremos. A Tua palavra diz que o Senhor nos conduz em triunfo. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Obrigado, Pai, porque a Tua palavra é verdade. Jesus é a verdade. Jesus é a palavra. Oh, obrigado, Pai, pelo sacrifício que Jesus fez por nós. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo Teu Espírito poderoso nos levando a andar num caminho de prosperidade. Obrigado por direções chegando para os irmãos aqui nessa igreja. Direções de novos negócios. Obrigado, Senhor, por portas novas abertas. Possibilidades novas. Manifestação de grandes possibilidades. Obrigado, Pai. Novos clientes chegando. Aumentos de salário, promoção. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Porque esse será o ano onde a sua igreja vai provar de um poder magnífico, Senhor, na área de finanças. E nós estamos inseridos nesse contexto. Nós estamos inseridos nesse mover. Nós vamos desfrutar, Senhor, porque a Tua palavra nos garante. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pela provisão para a realização de cada projeto do Senhor para essa igreja. Obrigado pela realização dos desejos do coração do pastor para com essa igreja. Obrigado, Senhor, por portas abertas. Obrigado pelo novo imóvel. Obrigado pela mobília nova. Obrigado pelos instrumentos novos. Pelos equipamentos de som, de filmagem. Top, Senhor. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, por homens e mulheres dispostos a trabalhar para o avanço da Tua palavra nesse lugar, Senhor.
Oh, aleluia, obrigado, Pai. Nós estamos na brecha esta noite por toda a Baixada Fluminense, Senhor. Nós declaramos que a Baixada Fluminense pertence ao Senhor. Nós declaramos uma queda em nome de Jesus na violência nesse lugar. Nós derrubamos todo o projeto desse lugar de violência. Nós declaramos, Pai, em nome de Jesus, que a Baixada será considerada um lugar seguro no Rio. Todo estigma que foi instituído por gerações nesse lugar, por décadas nessas cidades da Baixada Fluminense, caindo por terra, Senhor. Que haja investimentos, homens que governem com justiça, integridade, para que a população da Baixada desfrute do melhor, Pai. Oh Deus, obrigado, porque nós fazemos parte dos instrumentos do Senhor para a mudança da Baixada. Usa-nos como um canal do Senhor para mudar a Baixada Fluminense. Usa-nos como instrumentos da Tua justiça, Senhor, para que as famílias recebam o que é de direito, para que as famílias recebam a palavra, recebam cura. Que as famílias da Baixada possam entender a Tua palavra, possam compreender a Sua palavra e todas elas sejam curadas. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus, por tudo que o Senhor vai fazer e por tudo que o Senhor já está fazendo na Baixada. Nós olhamos para a Baixada assim como Tu olhou para Davi, se proveu de um rei. Como o Senhor olhou para Abraão, constituiu o pai de nações, de multidões. Nós olhamos para a Baixada com o Teu olhar, Senhor. Um lugar de prosperidade, um lugar de novas indústrias surgindo, um lugar de aumento da segurança, um lugar de melhor na área da saúde, um lugar do melhor nas famílias, um lugar de transformação de moradores de rua, de drogados, sendo recuperados pela Tua palavra. É esse o olhar que nós queremos para a Baixada, Senhor. E é dessa forma que o Senhor tem feito. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. Amém, irmãos? Quantos foram abençoados? Aleluia. Senta um minutinho. Aleluia. Deus é bom. Nós queremos dizer aos nossos irmãos e os nossos amigos que nos assistem pela internet que em breve nós teremos o culto todo. Você vai poder assistir o nosso culto todo. Vocês estão crendo comigo, amados? Todo o culto. Então comece a crer conosco desde o início do culto até o final do culto. Vocês vão assistir todo o culto. E em breve você vai poder abençoar esse ministério. Tá? Em breve nós vamos estar colocando o nosso o banco, tudo direitinho. Você vai poder semear numa boa terra. Tá? Uma bênção para você nesta semana, em nome de Jesus. Amém. Viu, irmãozinho? Viu que terminei bonitinho, viu?